Minha mãe escolheu minha irmã. Eu soube que minha mãe nunca me escolheria no dia em que ela disse que eu precisava entender o lado da sua irmã. Minha irmã tinha acabado de mentir sobre mim, de novo. E de novo, eu virei a exagerada. Desde pequena, a dinâmica era clara. Ela era sensível. Eu era forte. Ela precisava de cuidado. Eu precisava de maturidade. Se ela chorava, minha mãe corria. Se eu chorava, eu ouvia. Você é a mais velha. Dá o exemplo. Eu cresci acreditando que amor era algo que se conquistava com desempenho. Notas boas, comportamento exemplar, silêncio estratégico. Minha irmã cresceu aprendendo que amor era automático. Bastava sentir. Na adolescência, a diferença ficou mais visível. Se ela saía escondida e mentia, minha mãe dizia que era fase. Se eu chegava 10 minutos atrasada, era irresponsabilidade. Eu tentava não competir. Mas é impossível não competir quando o afeto parece limitado. O pior não eram as broncas. Era a comparação constante. Sua irmã é mais carinhosa. Sua irmã é mais leve. Você é muito fria. Fria. Eu aprendi a não demonstrar porque sempre que eu demonstrava, virava drama. Um dia, minha irmã começou a espalhar para a família que eu tratava mal minha mãe, que eu era distante, que eu não ligava. Eu confrontava. Ela chorava. Minha mãe consolava ela. E me olhava decepcionada. O roteiro era sempre o mesmo. Eu comecei a duvidar de mim. Será que eu era mesmo dura demais? Será que eu era insensível? Ou será que eu só estava cansada de competir por algo que deveria ser natural? O estalo veio quando aconteceu algo que não tinha como distorcer. E mesmo assim foi distorcido. Eu tinha acabado de ser promovida. Era a primeira vez que algo grande acontecia na minha vida sem estar ligado à minha irmã. Eu estava orgulhosa. Marquei um jantar em família para contar. Preparei tudo. Comprei vinho, arrumei a mesa, até fiz a sobremesa favorita da minha mãe. Quando anunciei a promoção, meu pai sorriu. Minha mãe disse: "Que bom, seco." Antes que eu pudesse continuar, minha irmã suspirou alto. Engraçado como você sempre dá sorte. Sorte. Eu trabalhei anos para aquilo, mas, para ela, era sorte. Minha mãe imediatamente perguntou: "O que foi, filha?" Ela começou a chorar. Disse que estava passando por uma fase difícil, que se sentia invisível, que eu sempre precisava ser o centro. Eu fiquei parada. Era o meu jantar. Era a minha notícia. E, em minutos, eu tinha virado antagonista. Minha mãe levantou para abraçá-la e olhou para mim com reprovação. "Você podia ter escolhido outro dia", eu perguntei. "Outro dia para contar uma conquista minha?" Ela respondeu. "Sua irmã está fragilizada." Fragilizada. Eu senti algo diferente daquela vez. Não foi raiva, foi clareza. Eu olhei ao redor, minha casa, minha comida, minha comemoração. E mesmo assim eu precisava diminuir para caber no sentimento dela. Eu disse algo que nunca tinha dito antes. Eu não vou pedir desculpa por existir. O silêncio foi imediato. Minha irmã parou de chorar. Minha mãe me encarou como se eu tivesse sido cruel. "Você está exagerando." A frase que me acompanhou a vida inteira. Exagerando. Sempre exagerando. Naquela noite, depois que elas foram embora, eu sentei no chão da cozinha e chorei. Mas não era mais choro de culpa. Era luto. Luto pela ideia de que um dia minha mãe me escolheria naturalmente. Eu entendi algo doloroso. Ela não fazia isso por maldade consciente. Ela fazia porque precisava ser necessária. E minha irmã precisava dela. Eu não. Eu era funcional, independente, silenciosa. E isso me custava afeto. Mas o que aconteceu depois foi o que realmente mudou tudo. Porque pela primeira vez, a mentira da minha irmã não ficou só entre nós. Ela ganhou plateia. E eu decidi que não ficaria calada. 2 semanas depois do jantar, recebi uma ligação da minha tia. A voz dela estava estranha. "Está tudo bem entre você e sua mãe?" Meu estômago afundou. Eu perguntei por quê. Ela hesitou. "Sua irmã comentou que você tem sido agressiva, que anda tratando sua mãe com frieza." Frieza. Sempre essa palavra. Eu respirei fundo. Perguntei o que exatamente ela tinha dito. Segundo minha tia, eu teria gritado no jantar. Que eu humilhei minha irmã. Que minha mãe saiu chorando da minha casa. Eu fiquei em silêncio. Não porque era verdade, mas porque era absurdo. Era uma versão paralela da noite. E ainda assim, era a que estava circulando. Pela primeira vez, eu não quis me defender imediatamente. Eu quis entender o padrão.
Minha irmã não mentia de forma escandalosa. Ela distorcia. Pegava uma frase minha e aumentava o tom. Pegava um limite e transformava em ataque. Pegava meu silêncio e chamava de desprezo. E minha mãe confirmava, porque confirmar significava manter o papel dela, a mediadora. Eu marquei um almoço com as duas. Não para discutir emoção, para discutir fatos. Cheguei com calma. Minha irmã estava com expressão frágil. Minha mãe, tensa. Eu comecei simples. O que foi dito sobre mim? Minha irmã desviou. Minha mãe respondeu por ela. Você sabe que às vezes é dura. Não respondi isso. Repeti. O que foi dito? Minha irmã finalmente falou. Repetiu a versão dramatizada. Que eu gritei. Que eu fui insensível. Que eu menosprezei o momento dela. Eu não alterei a voz. Perguntei. Você consegue repetir exatamente o que eu disse? Ela hesitou. Mudou palavras. Aumentou o tom. Eu mantive o mesmo olhar. Eu disse que não ia pedir desculpa por existir. Isso é agressão? Silêncio. Minha mãe suspirou. Não precisa levar tudo ao pé da letra. Mas eu precisava. Porque a vida inteira eu deixei passar. Eu sempre cedia para manter paz. Mas paz unilateral é submissão. Eu olhei para minha mãe e perguntei algo que eu nunca tinha tido coragem. Se fosse ela dizendo isso, você reagiria da mesma forma? Minha mãe não respondeu. E naquele silêncio, eu entendi tudo. Não era sobre quem estava certa. Era sobre quem precisava ser protegida. E não era eu. A conversa terminou sem resolução. Mas pela primeira vez, eu saí sem me sentir culpada. Saí consciente. E consciência dói mais no começo. Porque você percebe que o problema nunca foi intensidade. Foi favoritismo disfarçado de fragilidade. E eu não queria mais participar desse teatro. O que eu fiz depois foi o que realmente mudou a dinâmica. Eu parei de disputar. E quando você para de disputar amor, o sistema entra em colapso. Eu não anunciei nada. Não fiz discurso. Só mudei comportamento. Parei de justificar cada decisão. Parei de me explicar em excesso. Parei de tentar provar que eu também precisava de cuidado. Reduzi visitas. Reduzi mensagens. Quando minha mãe ligava para reclamar da minha distância, eu respondia com calma. Eu estou ocupada, sem culpa, sem ataque. Minha irmã começou a provocar. Postava indiretas nas redes sociais. Frases sobre irmãs que competem, sobre pessoas frias que não sabem amar. Antes, isso me consumiria. Dessa vez, eu ignorei. E o efeito foi imediato. Ela começou a escalar. Mandou mensagens dizendo que eu estava diferente. Que eu estava arrogante. Que sucesso tinha subido a cabeça. Eu não reagi. E é impressionante como pessoas acostumadas a conflito entram em desespero quando você não entrega reação. Um domingo, minha mãe apareceu na minha casa sem avisar. Eu abri a porta. Ela entrou olhando ao redor como se estivesse avaliando algo. Você está mesmo se afastando da gente? Eu respirei. E pela primeira vez respondi sem tentar agradar. Eu estou me afastando da dinâmica que me machuca. Ela franziu a testa. Ninguém está te machucando. Eu respondi. O fato de você não enxergar não significa que não exista. Silêncio. Eu não levantei a voz. Não acusei. Só descrevi. Contei como me sentia sempre invalidada. Como minhas conquistas viravam inconveniência. Como meus limites eram vistos como agressão. Minha mãe ouviu. Mas a expressão dela não era de compreensão. Era de desconforto. Porque aceitar aquilo significaria admitir favoritismo. E isso quebraria a imagem que ela tinha de si mesma. No fim, ela disse: Eu amo vocês duas iguais. Eu sorri de leve. Amor igual não é tratamento igual. Ela não respondeu. Foi embora pouco depois. Eu chorei naquela noite. Não porque ela negou, mas porque eu finalmente parei de implorar por algo que talvez nunca viesse. E tem um momento na vida em que você entende. Algumas pessoas não conseguem te dar o que você precisa. Não porque você não merece, mas porque elas não têm. A mudança real aconteceu meses depois, quando algo grande aconteceu com minha irmã. E pela primeira vez eu não fui convocada para salvar ninguém. Minha irmã perdeu o emprego. Foi repentino. Ela entrou em crise. Chorava o tempo todo. Postava mensagens dramáticas. Minha mãe entrou em modo emergência. Me ligou na mesma noite. Você precisa vir aqui. Sua irmã está destruída. Antes eu teria ido correndo. Eu teria assumido o papel de adulta funcional, resolver currículo, rever contatos, organizar plano. Mas dessa vez eu perguntei. Ela pediu minha ajuda? Silêncio do outro lado. Ela está mal.
Não é hora de orgulho. Orgulho. Sempre transformava um limite em orgulho. Eu respondi com calma. Eu posso apoiar, mas não vou assumir responsabilidade. Minha mãe suspirou pesado. Você mudou muito. Eu respondi. Sim, e desliguei. Alguns dias depois, minha irmã me mandou mensagem direta. Sem drama, sem indireta. Só. Você pode me ajudar a revisar meu currículo? Foi a primeira vez que ela me pediu algo sem triangulação, sem usar minha mãe como ponte. Eu aceitei, mas estabeleci condição. Eu ajudo, mas não vou competir com você. Nem vou aceitar que depois isso vire história distorcida. Ela demorou para responder, mas disse. Ok. Nós sentamos juntas dias depois. Foi estranho. Sem plateia. Sem narrativa. Só duas pessoas adultas numa mesa. Eu revisei o currículo. Dei sugestões. Sem sarcasmo. Sem superioridade. Ela parecia diferente. Menos teatral. Mais humana. Em determinado momento, ela disse algo inesperado. Eu sempre senti que precisava provar que era mais frágil para não perder a atenção. Eu fiquei em silêncio. Ela continuou. Quando você começou a se afastar, eu fiquei sem referência. Aquilo não era desculpa, mas era uma fissura no padrão. Eu não abracei dramaticamente. Não declarei reconciliação. Só respondi. Eu nunca quis competir. Ela assentiu. E pela primeira vez, eu senti que talvez o problema nunca tenha sido só maldade. Foi um sistema mal construído. E sistemas só mudam quando alguém sai do papel. Eu saí. Minha mãe demorou mais. Mas começou a perceber que eu não voltaria ao lugar antigo. E aos poucos a dinâmica foi se ajustando. Não virou família perfeita, não virou conto de fadas, mas virou algo mais honesto. E honestidade, para mim, sempre valeu mais que harmonia falsa. Meses depois, minha irmã conseguiu outro emprego. Não foi espetacular, mas foi mérito dela. E dessa vez ninguém organizou jantar, ninguém fez anúncio dramático. Ela só mandou mensagem. Consegui. Eu respondi. Parabéns, você merece. Simples. Sem competição, sem sombra. Minha mãe começou aos poucos a mudar pequenas coisas. Quando minha irmã dramatizava, ela já não corria imediatamente. Quando eu falava algo, ela ouvia até o fim. Não era transformação milagrosa, era ajuste gradual. E isso só aconteceu porque eu parei de disputar o papel de filha ideal. Eu parei de tentar ganhar um lugar que nunca foi competição justa. Um dia, num almoço comum, minha mãe comentou: Você está mais leve. Eu pensei na ironia. A vida inteira me chamaram de fria. E agora, distante da dinâmica antiga, eu estava leve. Porque frieza nunca foi ausência de sentimento. Foi proteção. Eu não precisei confrontar novamente. Não precisei expor passado. Eu só mantive limites consistentes. E limites constantes ensinam mais do que discussões emocionais. Hoje eu entendo algo que demorou anos para aceitar. Minha mãe não me escolhia porque eu não exigia ser escolhida. Eu me virava. Eu resolvia. Eu suportava. E quando você suporta demais, as pessoas assumem que você não precisa. Mas eu precisava. Eu só não sabia pedir. E quando aprendi a pedir, ou a me retirar quando não era atendida, a dinâmica mudou. Não virou história perfeita, mas virou relação adulta. Eu não sou mais a filha fria, nem a irmã competitiva. Eu sou alguém que entendeu que amor não é prêmio por desempenho. É presença com respeito. E se respeito não existe, eu não fico. Porque hoje eu sei. Eu não preciso ser escolhida por alguém para me escolher primeiro. Depois que as coisas estabilizaram, veio algo que eu não esperava. Minha mãe começou a me procurar sozinha, sem minha irmã. Chamava para café, perguntava do trabalho, escutava. No começo, eu estranhei, parecia artificial, mas não era esforço teatral, era tentativa. Um dia, sentadas numa padaria qualquer, ela disse algo que eu nunca tinha ouvido. Eu sempre achei que você não precisava tanto de mim. Aquilo ficou ecoando. Não era pedido de desculpa, mas era reconhecimento. Eu respondi com honestidade. Eu precisava. Eu só não fazia escândalo. Ela ficou em silêncio. E dessa vez, o silêncio não era defensivo. Era reflexão. Eu percebi que durante anos minha força virou desculpa para negligência emocional. Ser forte nunca significou não precisar de cuidado. Significou aprender a sobreviver sem ele. E isso cobra um preço. Minha mãe começou a perceber pequenas coisas. Quando minha irmã exagerava, ela não validava automaticamente. Quando eu falava algo desconfortável, ela não me chamava de exagerada. Era sutil, mas constante. Só que mudança real sempre testa a estrutura. E o teste veio no aniversário da minha mãe. O aniversário da minha mãe sempre foi território delicado. Minha irmã adorava organizar tudo.
Era o momento dela brilhar. Dessa vez, eu não me ofereci, só confirmei presença. Quando cheguei, percebi o clima diferente. Minha irmã estava no controle da decoração, como sempre, mas havia algo menos performático nela. Minha mãe parecia cautelosa. No meio da festa, alguém comentou: "Suas filhas são tão diferentes, né?" Antes, isso virava comparação automática. Minha irmã, sensível. Eu, prática. Ela, coração. Eu, razão. Mas minha mãe respondeu algo inesperado. São diferentes, mas as duas são fortes. Fortes. As duas. Não foi grande discurso, mas foi a primeira vez que eu não fui colocada como contraponto negativo. Eu senti algo estranho. Não euforia, mas validação simples. Mais tarde, minha irmã me chamou na cozinha. Ficamos sozinhas. Ela disse: "Eu fiquei com medo quando você se afastou." Eu não respondi na hora. Ela continuou: "Eu achei que você ia cortar a gente da sua vida." Eu falei com calma. Eu estava quase cortando a dinâmica. Não vocês. Ela assentiu. E pela primeira vez, eu vi nela algo que eu nunca tinha enxergado claramente. Medo de perder espaço. Medo de deixar de ser necessária. A diferença é que eu aprendi a sair do jogo. Ela ainda estava aprendendo. A festa terminou sem drama. Sem choro. Sem tensão invisível. Quando cheguei em casa, eu percebi algo importante. Eu não estava exausta. Eu sempre saía dessas reuniões drenada. Mas naquele dia, eu estava neutra. Estável. Porque eu não estava mais tentando provar nada. Só existindo. E quando você para de competir por amor, você descobre quem realmente quer permanecer. Ainda não era a família perfeita. Mas era mais honesta. E honestidade, mesmo desconfortável, é muito mais leve do que viver tentando caber num papel que nunca foi seu. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.